Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos à 64ª Semana Espírita de Cataguases, evento organizado pela AME, Aliança Municipal Espírita de Cataguases, e coordenado pelo SEM, Conselho Espírita Municipal. O tema deste ano é Jesus e o Espiritismo. Nessa noite, nosso Centro Espírita J. Lacerda foi selecionado para coordenar as tarefas. Para quem não conhece, essa casa espírita está situada em Cataguases, na Vila Minalda, tendo como presidente Maria Aparecida Felipe Ferreira e sua vice, Rosânia Celeste Ribeiro. Inicialmente, teremos um momento de harmonização com a declamação de um poema, pelo grupo de Biblioterapia da Terceira Idade do Centro Espírita J. Lacerda, e, na sequência, uma música por Hércules Mota. O poema que será declamado está inserido no enquete intitulado O Tempo das Árvores, que aborda as fases da vida, isto é, infância, adolescência, fase adulta e velhice, apresentado em nossa terceira mostra de arte espírita e encontro da família da Escola de Evangelização do Centro Espírita J. Lacerda, e está no YouTube para quem quiser assisti-la. Devido ao curto tempo e ao pequeno espaço, nós vamos passar aqui uma parte dessa apresentação em vídeo, e depois teremos o poema. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativa sempre machuca, e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz, e mantenha sempre um sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero luz, quero alegria, quero força pra cantar todo santo dia, todo santo dia. Eu quero mais é paz interior pra repartir com quem olhar pra mim. Eu quero mesmo é cultivar o amor, ver um tantão de flor no meio do meu jardim. Quero abraçar nossa mãe natureza, que é rainha de toda beleza. Olhando a lua, o mar, os vegetais, a gente aprende mais a ter maior firmeza.
Eu quero luz, quero alegria, quero força para cantar todo santo dia. Todo santo dia eu quero luz, quero alegria, quero força para cantar todo santo dia. Todo santo dia. Quero guiar o meu pensamento, redescobrir todo o meu sentimento, ter na memória a verdadeira história que o Rei da Glória traz à luz do tempo. Ter na memória a verdadeira história que o Rei... Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, ele é uma parte de um teatro chamado Tempo das Árvores. Esse teatro a gente vai apresentar aqui com o grupo de biblioterapia lá do Centro Espírita J. Lacerda. A biblioterapia é um projeto que tem como finalidade o livro espírita, a literatura em prosa e em verso, num trabalho de leitura, cujo terapeuta é o próprio livro, Os Ensinamentos de Jesus. Nós ali só fazemos os questionamentos e as reflexões. Nesse trabalho, nós temos também artes visuais, artes relacionadas à dança em movimento, como vocês viram, declamação de poemas e artes em geral. Muitas dinâmicas interativas também. Então, como o espaço é pequeno, nós pedimos aqui ao meu irmão que condensasse esse vídeo, porque não daria tempo para apresentar e a gente não tem espaço, só para mostrar um pouquinho. Na sequência, eu queria que vocês pensassem o seguinte: quem é que não se lembra da sua infância? Essa fase tão relevante para o desenvolvimento humano e a evolução do espírito reencarnado? Agora, eu quero convidar os participantes da biblioterapia para declamarem para todos nós o poema Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despertar da existência. Respira a alma inocência, como o perfume e a flor. O mar é lago sereno, o céu, um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodias, naquela doce alegria, naquele ingênuo fulgar.
o céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era, nessa risonha manhã, em vez das mágoas, eu tinha nessas delícias, minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. Livre, filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, de camisa aberta ao peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, à roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as Aves Maria, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Agora, nós estamos montando com o grupo de biblioterapia as vovós e os vovôs contadores de histórias. Essas vovós e os vovôs irão contar histórias na evangelização e disseminar histórias para os netos, para as crianças, e espalhar ao vento leituras, histórias para refletir, para amar, para ser afetivo, para integrar, para dialogar, para olhar nos olhos, nesses tempos tão vazios, tão complexos, em que nunca se precisou tanto da gente ter esse contato com o outro, principalmente com a criança. Obrigada. Antes da prece, eu queria convidar o Hércules para potencializar a nossa vibração, nossa harmonização, para que a gente possa ter ouvidos de ouvir as reflexões do nosso querido Dr. Delano na noite de hoje. Boa noite. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou condutor de um porvir de paz ou de dor.
Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição. Mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Sou o ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Eu senti falta do coral do J. Lacerda, viu, Todelano? O pessoal lá todo canta, mas aqui o pessoal ficou meio inibido. Se vier a dúvida do amor, em função de adoradores, lembre que existem nós, dádivas do Criador. Olhe bem ao seu redor e verá sofrimento bem maior. Todo irmão que estende a mão
é caminho para o sol. Vai, abre a janela do seu coração, contemplar o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Seja feliz, tudo está no lugar feito pra você crescer. Nada que seja em vão. Tudo tem razão de ser. Sendo assim, tenha coragem e fé, a alegria está por vir. Nas veredas do Senhor, mesmo a dor denota amor. Vai, abre a janela do seu coração, contemplar o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas, mas amanhecer exige superar a escuridão. Bem, eu queria também, gente, apresentar uma pessoa que está junto comigo na biblioterapia, que antes de ser minha cunhada já era minha irmã, a Vânia, e a gente faz esse trabalho junto lá, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. E lá, quem olha, acha que a gente está ensinando. Não existe isso. Nós somos aprendentes e somos ensinantes o tempo todo na vida. Eu queria também ressaltar que nós estamos aqui apresentando hoje, em nome do Centro Espírita J. Lacerda, porque a presidente ela não pôde estar presente, e a nossa vice-presidente vai ficar lá embaixo hoje, porque também é evangelizadora. Então, daqui a pouco, as crianças já podem estar lá, né, com as nossas evangelizadoras. Vai ser um grande prazer recebê-las. Vou deixar aqui a palavra agora com a nossa amiga. Antes da prece, gostaríamos de agradecer de antemão ao Dr. Delano de Leopoldina pelo aceite do convite para as reflexões da noite de hoje e desejá-lo boas-vindas com muito afeto. Assim, após a nossa prece, para não quebrar a vibração, eu peço a gentileza de o Dr. Delano já iniciar a sua exposição. Por agora, elevemos nosso pensamento ao Criador. Convido a Anicésia para fazer a prece. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que é o nosso irmão de todos os momentos, de todas as horas, nosso psicólogo,
nosso médico, conhecedor da nossa intimidade e que sabe o quanto de potencial nós temos para cada dia sermos a nossa melhor versão. Agradecemos pela grande oportunidade de interagirmos nessa noite, ouvindo o nosso irmão que veio com tanto carinho de Leopoldina para reflexionarmos sobre tantos assuntos pertinentes ao nosso desenvolvimento e evolução espiritual. Agradecemos, Pai, a tudo. Agradecemos e pedimos que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas também todos aqueles que onde estiverem e que tenham dor, que ali se faça a sua luz presente. Obrigada, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos. Queríamos agradecer a direção da casa que nos proporciona essa alegria desta confraternização. E antes de mais nada, prestar as nossas homenagens aos fundadores da Semana Espírita de Cataguases, que hoje está na 64ª edição. São aqueles ceareiros que, seguindo a orientação do mestre, em Lucas, capítulo 8, versículo 5, Jesus nos traz uma parábola belíssima, é do semeador. E saiu o semeador a semear. E assim, aqueles irmãos pioneiros, inspirados pela luz maior, nos trouxeram este presente, que é a Semana Espírita de Cataguases. Queremos aqui registrar também, com muita alegria, os 121 anos de luz, né, irradiada nesta casa. Nós trouxemos o estudo da noite, Ascensão Espiritual, porque é um propósito que nos foi trazido pelo Mestre Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Então, desde a nossa chegada à Terra, o nosso propósito é a ascensão, é o crescimento, é a melhora, é o nosso aprimoramento. Pode passar, João. E aí nós vamos ver, então, trouxemos uma obra de leitura importante, Pensamento e Vida. Esta obra é, na verdade, uma apertada síntese do trabalho que é realizado no plano espiritual, quando espíritos estão retornando à Terra, eles são educados, orientados e instruídos a partir desta obra. E Emmanuel nos trouxe, então, este texto belíssimo. São 30 lições, ele começa com o espelho da vida e termina com o amor. É um livro de cabeceira, precisamos examiná-lo com atenção. Ele nos fala, e permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quanto impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliarmos com o bem, que é a sua regra imutável. Então ele nos fala que nós temos todo o tempo para esta ascensão, que nos é dado o caminho da eternidade, e que a cada um de nós, segundo as nossas obras, como nos afirma Tiago na sua carta, única carta, capítulo 2, versículo 17, é que vai fazer a diferença. Nós haveremos de encurtar esse tempo, abreviar esse tempo para chegar à luz maior, dependendo do nosso interesse, da nossa dedicação. E ele fala que nós precisamos observar com atenção, ele chama com muito cuidado, para que possamos, embora
diante das dificuldades que atravessamos, porque é um grande desafio esta escalada redentora, indiscutivelmente, para todos nós. Mas nós temos uma certeza, nós estamos amparados pela espiritualidade amiga. E aí, nós precisamos agora trazer a fala de Moisés, na primeira revelação, lá no capítulo 1, no versículo 26, ele vai dizer, aliás, ele vai trazer a fala de Deus, ele vai trazer para nós. E cria-se o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos seres criados a partir do Senhor da vida para exatamente chegarmos a esse momento glorioso que é a condição de espíritos puros, espíritos sublimes. E esta escalada se estabelece a partir do momento em que começamos a nossa existência aqui na Terra. Hoje nós vemos que estamos com a segunda revelação neste momento, que é a terceira revelação, que é trazida por Kardec, através das obras espíritas do Pentateuco kardeciano. Quando ele pergunta a espiritualidade maior, na questão 880, qual é o primeiro direito do ser humano? E a resposta não podia ser mais objetiva, de viver. Ora, se temos um direito, obviamente nós temos um dever, é valorizar a vida. E a valorização da vida se dá a partir do caminho que tomamos, seguindo a trilha, a trajetória de Jesus. E aí nós temos, então, agora, toda aqui, fazemos uma linha do tempo para mostrar que há cerca de 2,5 milhões de anos, aproximadamente, nós estávamos na condição ainda inicial, o Homo ainda na sua fase inicial, até chegar à condição que hoje temos. Mas percorremos todo este trajeto. E isso, evidentemente, demandou um tempo muito longo, porque nós estamos, na verdade, a caminho da eternidade. E o Senhor nos concede, a partir dos ganhos, dos benefícios que nos traz, chegamos à condição hoje de Homo sapiens sapiens, ou seja, a condição do homem que sabe que sabe. Temos hoje o grande tesouro, que é a nossa consciência, a nossa inteligência, o nosso discernimento. Tudo isso como um prêmio que Deus nos concede para que possamos fazer bom uso de todo este instrumental que temos com um único objetivo, a perfeição. Perfeição relativa, obviamente. E aí eu trago uma homenagem a Søren Kierkegaard, foi o pai do existencialismo, um homem que viveu pouquíssimo tempo, de 1813 a 1855. Portanto, a sua partida antecedeu ao início, a decodificação da doutrina espírita. Esse homem é o pai do existencialismo. E ele cunhou uma frase que é como se for uma luva para a nossa doutrina. Por quê? Ele, um teólogo, um homem estudioso, homem que aprofundou nas coisas de Deus, deixou um legado muito importante para nós, e ele nos fala, nós só vamos compreender a vida olhando para trás, mas só podemos viver a vida olhando para frente. E este, na verdade, é um chamamento, porque muitas das vezes nós ficamos retidos no passado, presos à culpa, ao sentimento de arrependimento, ao remorso, e deixamos de vislumbrar as inúmeras oportunidades que nos são concedidas a cada momento pela misericórdia divina. E o nosso Kierkegaard, então, trazia esse conceito. Mais recentemente, nós temos hoje uma expressão maior dentro da neurociência, porque, se vocês perceberem, nós estamos falando da ascensão espiritual e convidando a todos para uma viagem no tempo. E aí nós estamos trazendo uma mulher brilhante, nascida em 1946 e que desencarnou em 2013. Deixou impresso com letras de ouro na neurociência, uma professora de fisiologia, professora de biofísica, Candace Pert. Essa mulher fala com uma clareza meridiana. A ciência precisa dialogar com a religiosidade. E ela tem uma autoridade, porque uma mulher que, ao longo de toda a sua existência, ela buscou conhecer, invadir o conteúdo das células e nos trouxe grandes revelações científicas, no campo científico. E nos fala,
a importância de aliarmos a ciência convencional à ciência espírita. Ela nos afirma: o corpo humano contém a verdadeira história da vida. Então, nós somos, na verdade, né, o ser humano é que espelha tudo isso, todo esse trajeto que estamos percorrendo, sempre, João, num único objetivo, que é a nossa melhora. Não podemos falar de ascensão sem trazer aqui o grande teólogo pós-Kardec, Leon Denis, que nasceu em 1844, por aí, e morreu em 1927, do século passado. Deixou obras de leitura importantíssima. Ele nos fala: a evolução gradual e progressiva é a lei fundamental da vida. Aqui nós temos uma assertiva que é claríssima. Nós estamos aqui fadados ao progresso. O que vai diante do nosso livre-arbítrio, nós vamos avançar mais rapidamente ou mais lentamente, a partir, evidentemente, do nosso empenho, da nossa dedicação. E ele vai dizer: é a razão de ser do homem. Então, quando nascemos, nós trazemos dentro de cada um de nós, na verdade, a centelha de Deus, né? A centelha divina, que nos anima, que nos dá a vida. Mas com essa luz, ela precisa se irradiar, como dizia Jesus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 14: deixai brilhar a vossa luz. À medida que nós vamos evoluindo e melhorando o nosso comportamento e aprimorando a nossa conduta, vamos se irradiando junto de nós a luz, que é o quê? Nós vamos influenciando aqueles que estão próximos de nós a partir da conduta mais apropriada, a conduta mais próxima da lei, ou seja, dentro de um respeito ao outro, aos nossos semelhantes, mas, sobretudo, comprometidos com o bem. E aí nós temos Pode passar, João, por favor. Nós temos ainda... Está voltando. Nós temos ainda Vitor Hugo. Eu trouxe Vitor Hugo porque é um dos pais da doutrina espírita também. Esse homem é um escritor, um político, um dos maiores autores franceses que o mundo conheceu. Ele definiu para nós, na obra Pares em Redenção, o que é o Espiritismo. Muitas vezes a gente é perguntado: o que é o Espiritismo? As pessoas perguntam para nós. Está aqui uma definição plena. Olha o que ele nos fala. Espiritismo é o pão de luz que nutre e clarifica. Então, o Espiritismo ele traz para nós a nutrição espiritual e clarifica o nosso raciocínio. Ele afirma ainda: é ao mesmo tempo fonte viva de esperança e consolação que sustenta. É tudo aquilo que nós precisamos de fato: da consolação, da compreensão, da compaixão, para que possamos, embora vencendo aí as nossas adversidades e marcados pelos erros pretéritos e presentes, mas certamente essa trajetória ela será exitosa a partir da nossa vontade, da nossa real vontade de vencer os desafios interiores. E aí eu trago agora, depois da definição do Vitor Hugo, nós trazemos a fala do nosso querido Allan Kardec, que, na verdade, está contido na obra O Livro dos Espíritos, mas esse texto é, em verdade... Obrigado. Em verdade, é um texto de São Luís de França, é uma coautoria, e Santo Agostinho. Eles dedicam uma resposta longa, extensa, e aí eu poderia, traz para nós uma certeza e uma alegria infinita. Quando nascemos, temos, evidentemente, o direito de nascer, a vida. E com a vida nós recebemos o livre-arbítrio e, mais do que isso, nós recebemos a grande benesse que é a companhia de espíritos superiores, espíritos luminares que nos acompanham do berço ao túmulo. São os nossos anjos guardiões, são espíritos puros que têm a missão de, à distância, missão que é concedida por Deus, Ele deve velar por nós. E ele está nos intuindo, nos assistindo, nos inspirando a todo momento no melhor caminho, na melhor decisão,
na melhor escolha. Porém, nós trazemos conosco também a liberdade de escolher, de escolha, e, portanto, precisamos da inspiração amiga, fraterna, dos bons amigos que possam prevalecer sobre nós. Por isso é importante que nós estejamos sempre atentos e policiando os nossos pensamentos, para que estejamos alinhados com estes bons amigos que permanentemente nos assistem e nos amparam. Aqui está, então, sem dúvida alguma, uma das maiores bênçãos que Deus nos concede, são os nossos anjos da guarda, os nossos anjos guardiões. Aqui nós temos ainda uma fala que eu trouxe em homenagem a Frederick Myers. Ele escreveu esta obra, Personalidade Humana. É um homem que viveu no século XIX, e ele estuda profundamente em Londres, nos Estados Unidos, e é também um pioneiro, um dos estudiosos que adentraram pelos caminhos da doutrina espírita, para que nós pudéssemos ter a compreensão da importância da nossa existência e, sobretudo, que nós pudéssemos ter a consciência de que somos seres criados para o aperfeiçoamento. Ele vai nos falar, olha só, há como que uma inquietação, isso foi escrito há mais de 100 anos atrás, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. Olha como isso é premonitório, como ele foi profético. Essa frase, eu repito, ela tem mais de 100 anos que foi lapidada. O pessimismo é a doença moral do nosso tempo. Nós nos tornamos pessoas mais pessimistas quando nós nos distanciamos da verdade crística. Porque quando nós temos a fé, quando nós temos a certeza de que estamos no melhor caminho, orientados pelos melhores amigos espirituais, buscaremos vencer as adversidades. E vamos desenvolver em nós a resiliência. O que é a resiliência? A resiliência é a capacidade individual que cada um de nós tem de superar as adversidades, porque as adversidades fazem parte da vida. Nós estamos num mundo de provas e expiações, portanto, temos um pretérito que fala muito alto e temos o descaso também com a vida presente. Por isso, nós haveremos de colher aquilo que plantamos, como nos fala Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aqui nós temos aí, eu acho interessante, é que nós tenhamos aqui um ponto de reflexão. Myers foi um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, um dos precursores, um homem de uma cultura muito profunda, e buscou entender o espiritismo através do estudo da psicologia. E isso, para nós, é muito importante. Ele já foi um dos pais desta comunhão entre a ciência habitual, acadêmica, e a ciência espírita. E aí volto a Leon Denis, que nos fala que a ideia é a mãe da ação. Então, nós trazemos a ideia, quem nos oferece, os bons amigos. Nos inspiram, eles nos assistem, eles nos intuem, mas a decisão é nossa. Então, a ideia chega, mas nós precisamos da ação. E esta ação depende de nós mesmos. Ela é individual, ela é personalíssima e é intransferível. Por isso, é necessário que sigamos a recomendação do Mestre, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Ou seja, nós nos unimos em Jesus, nós nos fortalecemos, nós formamos uma corrente de amor, que isso é fundamental para que nós possamos ter a energia suficiente para superar as nossas próprias mazelas, as nossas próprias imperfeições. Essa fala de Jesus está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Precisamos visitar as nossas escrituras. E aí eu trago um exemplo de ascensão espiritual. E trazemos um exemplo assim habitual do dia a dia, um exemplo fora daqueles, desses célebres espíritos que nós aqui trouxemos anteriormente. Esta história é uma história bonita pela sua pureza.
A nossa Meimei, ela foi um espírito que viveu muito pouco tempo, nasceu em 1922, morreu em 1946, viveu 24 anos, né? Ela foi uma jovem muito bonita, uma vida plena de trabalho, dedicação ao bem. Ela não era espírito, partiu para o plano espiritual e lá se empenhou exaustivamente no bem e nos envia mensagens rotineiramente e faz um trabalho, né, belíssimo no plano espiritual. E ela, um dia, no plano espiritual, a sua atenção foi assim, deslocada para uma mulher, um espírito de mulher no plano espiritual, muito atarefada, muito dedicada no auxílio àqueles que chegavam por via do desencarne, aqueles que estavam adentrando as portas, né, do plano espiritual. Esse estado, em regra, é um estado confusional, difícil, é um momento de transição. E ela ali, acolhedora, incansável, não havia tempo, era todo o tempo ela disponível para auxiliar. E aquilo, evidentemente, chamou a atenção de Meimei. E estabeleceu-se um diálogo, né? A Meimei foi saber, e ela acabou trazendo com ela a ajuda de inúmeros espíritos que foram se somando a ela. Ou seja, ela acabou criando uma falange do bem no plano espiritual, de auxílio. E ela, então, a Meimei relata o fato que entre a crosta terrestre e o plano espiritual via-se uma alma luminosa acolhendo almas dementadas no trabalho incessante. Ela perguntou: quem sois, venerável irmã? Né? E apenas, ela respondeu, eu apenas não sou ninguém. A resposta objetiva era: sou uma alma que foi encaminhada ao bem pela evangelização. Aqui nós queremos trazer a importância da evangelização na nossa ascensão espiritual. Esse trabalho incansável, esse trabalho valiosíssimo que é realizado, em regra, em todas as instituições espíritas, que é o trabalho com a argila que ainda está moldável, a argila que ainda está macia. Então, aqui ela vai dizer: eu fui uma criminosa reconhecida em reencarnação anterior. Nasci de um relacionamento casual. Hoje seria fruto de um relacionamento na noite, né? Assim, na night, né? Ou não é? Se fosse atual. E aí, com aquele relacionamento casual, estavam o pai, que seria o pai dela, e a mãe, e acabou uma relação, e aí ela veio. E fui agredida e abandonada. Vivendo nas ruas, convivi com a escória humana, esquecida de todos. Então, era um ser que na Terra foi marginalizada desde o nascimento, não foi amada em momento algum da sua vida. E aí nós imaginamos, né, o futuro desta jovem. Essa jovem, aos 12 anos, ela estaria, na nossa visão, pequena, na nossa capacidade ainda muito limitada de compreender os desígnios superiores, a gente imaginaria, ela estaria fadada a quê? A marginalidade, né? Mas não é a história que nós vamos conhecer. Ela vai dizer para ela: olha, eu dormia num certo momento e muito cansada e com muita fome, eu abreviei a história naturalmente. E ali eu estava desesperado, com fome, sem um abrigo, eu vi uma marquise e ali eu dormi. A fome foi tão grande que eu não consegui dormir. Apaguei. No dia seguinte, de manhã, quando o sol chegou, eu ouvi presença de vozes de criança. E tinha uma pessoa, um adulto, cuidando das crianças, brincando com as crianças. Eu estava numa casa espírita. Vamos resgatar a fala dela. Eu estava na marquise de um centro espírita. Acordei em meio às crianças e uma evangelizadora, que me acolheu com afeto, deu-me café da manhã e me disse, como a exemplo da samaritana no poço de Jacó: olha quanta inspiração. Eu vou lhe dar um alimento que é mágico e você nunca mais terá fome. Jesus. Aquele tempo, quando ocorreu essa história, ainda vigiam os orfanatos, as crianças desabrigadas, filhos de pais vivos, mas desamparados, eram conduzidos, e a casa espírita tinha essa vocação. Inúmeras. Aqui nós fomos agora, semana passada, dividir a alegria na Semana Espírita, 72ª Semana Espírita da Adolfo Dutra, na Casa das Meninas lá, que era um orfanato que abrigava
meninas, né? Durante anos foi assim. E esse acolhimento transformou a vida dessa criança, dessa pré-adolescente. Se torna uma adulta, uma pessoa integrada, e o alimento que a nutriu, de fato, foi Jesus. E ela, aqui na Terra, foi tão operosa no bem, a partir desse momento em que foi acolhida numa casa espírita, que ela sentiu-se no dever de acolher aqueles que chegavam em estado de necessidade no plano espiritual. São histórias como essa que nos comovem, mas, sobretudo, nos trazem a uma reflexão. O nosso papel. Qual é o nosso papel? Ou seja, nós estamos diante das necessidades humanas, então é importante que nós nos sensibilizemos. Horace Mann, um grande americano, viveu lá no século XVIII, ele dizia, quando a gente vê uma tragédia, nós nos sensibilizamos, isso é humano, mas minorar, diminuir a dor é divino. Horace Mann não ficou na frase. Ele foi um dos pais, um dos mais ardorosos defensores nos Estados Unidos, foi um homem que conseguiu implantar a educação para os cegos mudos nos Estados Unidos. Então, é o que ele dizia, não basta nos comovermos, é importante que nós abracemos a causa e possamos vencer, sobretudo essa zona de conforto que é habitual nossa, né? Estamos bem. Aí nós vamos agora à ação e reação. Um livro de leitura importante. Eu costumo dizer que é lançamento, porque tem muita gente que não conhece. Ele foi editado em 1957. E é uma obra primorosa, porque ele foi editado para comemorar o centenário do Livro dos Espíritos, de autoria de André Luiz, em parceria com Chico Xavier. Ele nos traz uma informação preciosa. O Criador auxilia a criatura através da própria criatura. Então, somos nós que temos que mover em nós essa energia interna, este potencial, somos nós que temos que fazer o movimento em favor da melhora, do aperfeiçoamento, da ascensão. Nós teremos, sim, a ajuda, mas a vontade, o desejo tem que nascer dentro do nosso coração. E aí eu trago uma obra também de leitura, essa é para espírita preguiçoso, porque é um livrinho fininho, uma delícia, se não à noite ler. Então, isso é bom. E é uma história riquíssima. O conteúdo é de uma beleza infinita. É o nosso querido Jacó, irmão Jacó. Essa obra foi editada em 1949, mas também é lançamento, não é verdade? E está ao alcance de todos nós. Narra a história, é autobiográfico. O Jacó, na verdade, é o Frederico Figner. É um grande espírita de origem judaica, que veio para o Brasil muito jovem. Aqui ele fez fortuna, porque era um empreendedor muito trabalhador, né? Muito dedicado. Tinha uma associação com Thomas Alva Edison, que foi o pai descobriu a lâmpada incandescente, e Thomas Alva Edison ele registrou mais de 1.030 patentes, e ele então fazia lá, inventava lá, e aqui no Brasil o Figner, Frederico Figner, ele fazia essa comercialização. Até que um momento de dor, ele vai para a doutrina espírita, perde a filha, uma das filhas, e ele amava profundamente a filha Marta, ela parte precocemente para o plano espiritual, ele na busca de encontrar com ela, ele vai até o Pará, encontra com uma grande médium brasileira, Ana Prado, ali ela se materializa, e é um momento glorioso, porque a partir daquele instante nasce nele, que era um judeu, ele nasce um interesse pela doutrina espírita, ele se torna um grande espírito, um grande trabalhador da doutrina. Integrou por muitos anos a diretoria da FEB e contribuiu financeiramente muito para que a FEB tivesse equipamentos para divulgar a doutrina. Esse homem, quando partiu, ele partiu em 1948, 47, ele deixou também no seu testamento, teve o cuidado de deixar uma quantia valiosa para que as obras, para que essa obra, né, maior que nós temos, que a Federação Espírita Brasileira, pudesse publicar obras, livros, a preços mais acessíveis. Esse homem deu um terreno que no Rio hoje é a Casa dos Artistas, né, que nós conhecemos, alberga aqueles artistas que estão no final de vida. Ele, durante a pandemia, morava numa mansão no Flamengo,
ele abriu a porta da sua casa e, correndo riscos do que era a pandemia daquele tempo, era a febre espanhola, que era a nossa Covid de hoje. Mas ele ia todos os dias na FEB, a Federação Espírita Brasileira, e participava regularmente das reuniões mediúnicas. Foi um obreiro, um grande trabalhador. Quando ele chega no plano espiritual, ele percebe que ele não tinha luz e que todos que se aproximavam dele, os seus pares que com ele conviveu, Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Guilhom Ribeiro, são baluartes da doutrina espírita. Eles chegavam cercados de luz e ele se sentia a menor, porque ele não tinha ainda essa luminosidade. Porque, embora ele tivesse feito um trabalho muito importante na Terra, ainda precisava aprimorar o seu espírito. E aí, a partir da ajuda da filha, nossos amores são eternos. A filha Marta, que já o antecedera há muito tempo no plano espiritual, vai ser seu guia, seu amparo, vai ser o seu sustento no plano espiritual, juntamente com os seus amigos. Ele vai fazer uma nova escalada evolutiva no plano espiritual. Vai ter uma capacidade imensa de resignação e vai se empenhar no trabalho do bem. E a partir dessa dedicação, ali constrói-se um novo homem no plano espiritual. Isso é um alerta para nós, porque a gente ainda faz muito pouco e achamos que fazemos muito. E quando chegamos no plano espiritual, nós percebemos que a nossa missão era maior e ficamos em débito. Ou seja, ele ali vai se superar. É belíssima a história, quando ele se empenha, passa a trabalhar ardorosamente em favor daqueles espíritos sofredores, até que um dia ele percebe uma luminosidade em volta. Ele pensou que fosse um outro espírito, e era dele que vinha aquela luminosidade. Foi um momento para ele assim, mágico, muito feliz. E ele vai nos trazer uma lição. Ele vai dizer para nós: a concentração de amor verdadeiro produz a bendita claridade na alma. Então, ele descobriu, através do trabalho cotidiano no plano espiritual, dedicação grandiosa, vale a pena ver. E no plano espiritual, ele dá essa demonstração. E, num certo momento, ele fica muito surpreso quando o Bittencourt Sampaio vai chegar perto dele. Ele vê uma estrela chegando, aquela luminosidade, aquela claridade, aquela coisa que encantava, né? Quando ele vê, era o Bittencourt Sampaio. Era um homem, era um espírito iluminado. Nós sabemos quem foi Bittencourt Sampaio, cunhou uma frase histórica: Cristo está no leme. Apesar das dificuldades, ele dizia: Cristo está no comando. E aí ele percebe que ele também poderia ter, ele não se sente vencido, ao contrário, ele busca vencer a si mesmo e conquista esta luminosidade, alcançável a qualquer um de nós que se proponha a fazer o bem. Paulo dizia na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, alegres na esperança, pacientes na tribulação, mas fortes na oração. Nós precisamos ter conosco esta fala de Paulo no nosso dia a dia, para que nós possamos conquistar a nossa ascensão espiritual. Aqui nós vemos um homem que buscou a prece com muito ardor no plano espiritual. Exerceu a sua paciência ao extremo e finalmente e tinha sempre uma alegria muito grande em servir. Então, nosso querido, e aí eu trago agora uma obra importantíssima nos domínios da mediunidade. E aí, olha aqui a fala do nosso André Luiz: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. E o nosso Figner sentiu isso, percebeu isso com clareza meridiana, quando ele começa a se doar ao próximo, quando ele começa a mover-se no sentido daquele que tinha necessidades maior do que a dele, ele conquistou, de fato, essa alegria maior, essa felicidade. E aí nós temos o livro de Salmo, o Salmo 30, versículo 5. Ele diz assim: à tarde habita o quê? A insegurança, o pranto, mas na manhã seguinte já habita quem? A alegria, o júbilo. Então, inúmeras vezes nós temos as nossas contrariedades, nós temos os momentos de agruras, que a gente acha que não vai ter fim, é um engano, ledo engano. Como dizia Chico Xavier, tudo passa, e o sábio
salmista nos afirma. Ou seja, ninguém, como diziam os orientais, consegue deter o amanhecer. Então, a luz sempre vai brilhar. E aí nós temos em Efésios, quando Paulo vai dizer, desperta tu que dorme. Ele está falando para nós, na primeira pessoa. Sejamos humildes para compreender. Esse é um chamamento de Paulo, porque ele vai dizer, olha só, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, quando nós nos movermos nesse sentido da ajuda, do amparo, e podemos fazer isso de N maneiras, nós estaremos trazendo para nós o amparo do Mestre, do Senhor Jesus. Aqui nós temos, então, Pensamento e Vida. Volto a esta obra, que é um livrinho pequenininho, fininho, de bolso. Ele vai dizer para nós, a educação com o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento no campo íntimo, com a consciente adesão da vontade, se consagrando ao bem por si própria, pode libertar e polir o coração e transformar, consequentemente, o cérebro em usina de energia superior. É aquele mandamento que depois, mais objetivamente, Kardec nos traz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Instruir, amai-vos e instruí-vos. Em síntese, o grande pilar da doutrina espírita. Aqui eu quero prestar uma homenagem a todos os educadores. Cataguases fala muito alto em nosso coração. Tive a alegria, a felicidade, e sou muito grato ao Colégio Cataguases, porque aqui eu fiz o meu científico. Quanta lembrança boa hoje ao ouvir a música, né? E, sobretudo, aqui prestar esse reconhecimento, porque não há um ser vivente que se compare ao educador, que recolhe a luminosidade e coloca bem no alto para que todos dela possam usufruir, como Jesus nos dizia. Ninguém coloca a luz debaixo do alqueire. Então nós temos que lembrar daqueles que buscaram, ao longo da sua existência, a sua ascensão através da educação. E é possível que muitos de nós nunca tenhamos ouvido falar desse polonês, também judeu, que chamava-se, na verdade, Henri Goldsmith, mas ele tinha um pseudônimo pelo qual ele foi conhecido. Nasceu em 1878 e veio desencarnar em 1942. A história é rápida e objetiva. Este homem, que muitos de nós vamos ser apresentados hoje a ele formou-se médico, tornou-se pediatra, tinha uma carreira exitosa, e ele começou a olhar para a criança naquela época, no século passado, 1910, 1908, 1912. Ele via o sofrimento das crianças. Só tinham deveres, não tinham direitos. Ele, então, viu quantas crianças, em função das guerras, aqueles órfãos, ele funda o seu primeiro orfanato em 1912. E ele vai aprofundar no estudo da pedagogia. Ele se torna um pediatra e um pedagogo, respeitabilíssimo ao longo da sua vida, e dedicou toda a vida dele para criar um método inovador e educativo. Ele tornou-se professor e usava técnicas pedagógicas transformadoras, a justiça restaurativa. Então, ele buscava estabelecer o diálogo com as crianças, coisa impensável para 100 anos atrás. E, ao longo de anos, ele dedicou-se, capitão médico do Exército, nas guerras que sucediam, mas ele tinha um compromisso diário na educação daqueles que ele abraçou como filhos do coração. Este homem, em 1941, havia uma ocupação em Varsóvia, a capital da Polônia, e ele foi notificado que as crianças que lá estavam levaram mais de 500 mil de poloneses para um ambiente muito hostil, muito pequeno, era promíscuo, e ele estava com as suas crianças ali, fazendo de tudo para mantê-las vivas e muito próximo delas. Era a sua vida, dedicou a vida às crianças. E ali ele é informado pelo oficial da SS que aquelas crianças seriam levadas no dia seguinte para serem mortas na câmara de gás, num campo de concentração de Treblinka. E aí ele fala com ele, você não está condenado à morte, você pode continuar. Só as crianças serão dizimadas, é a ordem superior. Ele segue com as crianças e no dia 7 de agosto de 1941, na noite que antecedeu as crianças irem para a câmara de gás, ele esteve com elas durante todo o tempo, entoando cânticos de louvor a Deus e com atividades lúdicas para que as crianças não percebessem o que as aguardava.
e juntamente com elas, abraçado com elas, ele se imolou por amor às crianças. Ele morre junto com as crianças. Ele que houvera dado a sua vida pelas crianças, agora morre pelas crianças. Ele se imola pelo bem, pelo amor. Então, é uma história de ascensão espiritual que muitas das vezes passa desapercebido. Não é? Nem todos, mesmo os educadores, muitos de nós não temos conhecimento da história de vida desse homem. Uma grande história de vida. É um homem que dedicou a sua vida ao amor, em função das crianças, do respeito à infância. Depois que ele partiu, o Estado de Israel homenageou, né, em 1948, depois da criação, e agora recentemente, teve uma comemoração importante quando se comemorou o seu nascimento. Aí nós temos agora, já terminando, caminhando para o final, uma fala muitíssimo oportuna do Zé Raul Teixeira, onde ele nos convida a refletir. Confia na ação e no poder da luz que o Cristo representa e segue com entusiasmo para a conquista de ti mesmo, guardando em ti equilíbrio, seja qual for, como for, cada um dos seus dias. Então, por mais difíceis que sejam os momentos que estamos vivendo, aqueles momentos cruciais das nossas existências, onde as forças nos faltam, vamos nos lembrar de Marcos, livro de Marcos, o segundo evangelho, capítulo 4, versículo 40, onde Jesus está naquela tempestade, o barco onde Jesus estava, os discípulos, né, inseguros, inquietos, eles, temendo a morte, acordam Jesus, e Jesus, então, vai nos trazer uma grande lição. Homens de pouca fé. E ali ele acerena o vento e acalma a tempestade. O momento que nós estamos vivendo, de fato, é um grande desafio. Mas nós temos Cristo, nós temos Jesus. E aí nós temos aqui, fazer uma provinha de Enem. Estou terminando, é penúltimo slide, fazer uma provinha de Enem. Eu queria saber, letra A, esse aqui, esse da esquerda aqui, montado no cavalinho branco, e com esse chapéu característico, adoro esse chapéu de Napoleão, mas é aniversário, né? Aquele docinho. Aí, esse aqui quem é? Vamos lá. Letra A, Napoleão. Letra B, Napoleão. Letra C, Napoleão. E letra D, todas as respostas anteriores. 100% de acerto. Conhecemos o Napoleão. Mas quem foi Napoleão? Napoleão, aos 9 anos, ganhou a sua primeira medalha como militar, na escola militar, um curso, mas tinha uma habilidade, uma coisa impressionante para a luta, as estratégias. E ele, com 24 anos, já chegou ao generalato, algo que é inédito. Com 24 anos, Napoleão chegou a general. Com 27, ele já conquistou a Itália. Aos 29, conquistou o Egito. E aos 30 anos, ele foi dado a ele o título de primeiro cônsul da França. E logo depois, mais alguns anos, aos 35 anos, 4 anos depois, ele vai ser coroado imperador da França. Nos deixou para nós, né, uma história de um guerreiro, um homem que conquistou do Mediterrâneo ao Báltico. A sua irmã, ele nomeou o irmão José, rei de Nápoles. Luís, rei da Holanda, Jerônimo, rei da Westfália. E o Brasil aprendeu. Né? Lição bem dada, e nós aprendemos aqui, é o famoso o quê? Nepotismo, não é verdade? E aí, como operador do direito, quero saudar Napoleão, porque ele foi o criador do direito do Código Civil na França. Mas eu volto, e aí ele morre solitário. Primeiro vai para a ilha de Alba, e depois vai para a ilha de Elba, e depois vai para a ilha de Santa Helena. Lá ele morre em companhia da solidão, no ostracismo, muito jovem, morreu com 51 anos. E eu continuo a perguntar, quem é esse aqui? Aqui nós vemos, então, você que está aí mais distante, aqui nós temos um servidor de Cristo com uma cruz nas mãos. É um sacerdote católico, e ele está amparando um afrodescendente, um escravo. Quem é esta figura? Vamos tentar ver se alguém conhece, identifica. Se souber, vai colaborar muito conosco. Mas como não é regra, porque Paulo dizia na carta aos Coríntios, a bondade é tímida, o mal é ardiloso, o mal é barulhento. Todos conhecemos o Napoleão.
um homem que conquistou o mundo. Este aqui conquistou a si próprio. Este homem, muito jovem, nasceu na Catalunha, na Espanha. Ele adentrou ao convento dos jesuítas e sagrou-se padre. E na sua sagração, quando ele recebe os votos, ele diz: eu serei escravo dos africanos. Então, esse homem vai vir para Cartagena das Índias, aqui pertinho, na Colômbia, e vai viver a vida toda dele, enquanto sacerdote, foi nos portos onde chegavam os navios negreiros, onde chegavam aqueles espectros humanos, depois de 3, 4 meses da travessia, né, da África para o continente americano. Ali ele os acolhia, ele cuidava das feridas, mas, sobretudo, cuidava das feridas das almas, aqueles que chegavam desesperançados, sofridos. Ele não ficava só nas capitais, só nos portos, pelo contrário, adentrava o interior e ia naquelas fazendas onde eles estavam laborando, e sempre buscando dignidade, minorar o sofrimento, como dizia Horácio Mendes, minorar o sofrimento daqueles que estavam subjugados pela escravidão. Viveu 35 anos servindo ao próximo. Este é um exemplo para nós. Ele chegou a converter, estima-se, entre 300 e 4 mil escravos. A conversão ao catolicismo. Isso para nós é importante porque ele buscou vencer a si mesmo, a conquistar exatamente a sua ascensão através de uma vida dedicada ao bem. E eu gostaria que ficasse para nós esta mensagem, que é muito importante. Ele, depois, a igreja o canoniza como Santo São Pedro de Claver. Belíssima história desse homem que dedicou a sua vida. E aí eu vou ter o último slide. A Nané já levantou a plaquinha, eu vou ter que terminar. 2 minutos, né, Nané? Repara a posição que te situas. É uma pergunta, é uma observação, é um chamamento, é um convite à reflexão trazido pelo nosso Emmanuel. Não podíamos deixar de falar em Emmanuel, né? Num tema tão relevante como esse, através do Chico Xavier, na obra Fonte Viva. Ele vai falar para nós. Repara, observa, fica atento à posição que cada um de nós está situado e atende aos imperativos do infinito bem, nos convidando ao trabalho no bem. Coloca a vontade divina acima dos seus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então é preciso que a gente tenha, de fato, esse desejo de servir, como Jesus nos afirma em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu me lembro, hoje nós homenageamos Cassimiro de Abreu, mas nós temos um exemplo belíssimo de Cassimiro Cunha. Cassimiro Cunha viveu no estado do Rio também, né? Era uma pré-adolescente, 14 anos, que perdeu a visão de um olho, com 16 perdeu a visão do outro olho. Ele ficou completamente cego, isso há mais de 100 anos. Imagina a cegueira, estaria fadado o quê? A marginalidade, né? Viver como uma escória humana. Ao contrário, viver da caridade alheia. Não, esse homem não tentou, não entrou em pânico, síndrome do pânico, não teve depressão, não, ao contrário. Teve uma vida digna, casou-se, teve 2 filhos, fundou diversos centros espíritas na região de Vassouras ali, deixou obras memoráveis, leitura de valor inestimável. No livro que se chama Parnaso de Além Túmulo, tem belíssimas poesias de Cassimiro Cunha. E ele tem uma frase que cabe assim perfeitamente no estudo desta noite. Ele dizia: o mundo nos faz vencedores, só Cristo nos faz invencíveis. Que a doce paz de Jesus nos envolva a todos.
nós queremos agradecer ao Dr. Delano Carneiro pelas importantes reflexões e com tanta sensibilidade, de uma forma tão sucinta, trouxe tantos conhecimentos para nós. Muito obrigada, viu? E aí, nós temos alguns recadinhos relacionados ao ler, ouvir e falar. Para quem não sabe, a Livraria Espírita de Cataguases, ela funciona aqui, no Centro Espírita Paz, Luz e Amor, de segunda a sexta. E olha que interessante, na Semana Espírita ela está funcionando todos os dias. Então, bacana, né? Então, esse é sobre ler. Agora, sobre ouvir. Tem 2, hein? Em todos os domingos, na Rádio FM Sertanejo, funciona de 8 às 8h30, na 101,9, de 8 às 8h30. Nós temos aí o programa de divulgação do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E também para ouvir. Amanhã, todas e todos estão convidados novamente para a palestra, no mesmo horário, às 19 horas, com a nossa irmã de Cataguases, a Ana Maria Diniz. A gente vai fazer a prece do encerramento, mas a gente pede que, se vocês puderem aguardar alguns instantes após, porque a gente vai ter um sorteio de livros, 2 livros, que foram psicografados pelo Divaldo Pereira Franco. Na sequência, todos estão convidados para um cafezinho com prosa, café com prosa, para a gente conversar lá no térreo. Eu vou pedir a Terezinha para fazer a prece para nós. Pode ser, Terezinha? Boa noite a todos. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre de Jesus, agradecendo aos espíritos amigos que estão aqui nesse momento, nos amparando, pedindo o seu auxílio, as tuas vibrações, um passe medicamentoso para cada um de nós. Que possamos, Mestre Jesus, nesse instante, sentir a tua luz, sentir o teu amor vibrar em nosso ser. Que os nossos familiares que estão em casa também possam receber essas vibrações. Aqueles que não puderam estar aqui essa noite, possam estar conosco, conectados com o nosso amor e o nosso carinho. Que o Dr. Delano possa retornar ao seu lar com segurança, em paz e em serenidade. Rogamos sempre, Mestre Jesus, a vossa proteção para que possamos ser melhores hoje do que fomos ontem. Que possamos absorver cada ensinamento que tivemos aqui essa noite e termos a coragem de colocar em prática no nosso dia a dia. Que essa semana seja uma semana de bênção e que os nossos desafios possam se tornar flores nos nossos caminhos, porque com Jesus tudo podemos. Jesus ilumina a nossa estrada, Jesus ilumina os nossos corações, e que possamos, cada um de nós, retornar ao nosso lar essa noite com essa certeza, e que Jesus possa ser um morador constante em nossos corações. Fiquem em paz, que assim seja.